Olá, famílias! Que bom esse encontro. Hoje é para falar sobre alfabetização, rapidinho. Como que tá sendo a alfabetização aí na sua casa, na sua família? Diante dos acontecimentos, recebo inúmeros relatos de desafio com a alfabetização, que o processo está mais lento, que a criança vem sentindo dificuldade, não está muito motivada, muito engajada. E nós já falamos sobre isso, que acentuou com a questão da pandemia, acentuou com o ensino à distância, que foi se organizando no possível, né, no dia a dia. E, na verdade, ao longo das décadas, a gente tem um histórico de alfabetização quanto desafiador, que da dificuldade de se alfabetizar, que as crianças não saem com uma boa, às vezes também, interpretação de texto, com aquela alfabetização bem completa, bem fluida. Só que nós podemos mudar essa realidade. Isso pode ser mudado se a gente tem experiências boas de alfabetização, de uma qualidade maior na educação em outros países, nós também podemos alcançar isso aqui no Brasil. Então, vou deixar 5 dicas para a família começar a ajudar mais efetivamente, diretamente nesse processo de alfabetização, que é a intenção, porque eu escuto muitas perguntas, muitos relatos sobre isso, eu sei que as famílias querem o melhor para seus filhos, filhas, suas crianças da família. Ok? Vamos lá? Eu sou Thalita Gomes, sou pedagoga e psicopedagoga, sou uma pessoa encantada pela infância, pela educação, trabalho na área educacional há 12 anos e estou aqui para ajudar, apoiar vocês nessa missão desafiadora, mas possível, que é educar. Então vamos lá. Dica 1 sobre alfabetização. Trabalhar primeiro a ansiedade dos adultos, porque as crianças são nossos espelhos, nós somos espelhos um do outro e as crianças percebem a ansiedade e a insegurança dos adultos. Então, sim, precisa olhar para isso e às vezes os adultos não percebem nas suas atitudes, expressões e fala que estão reproduzindo, fortalecendo uma ansiedade, uma insegurança na criança de aprender. Então, a primeira coisa para tudo, respira, conversa com os adultos responsáveis das crianças e conta mesmo quais são os seus medos, por que você está ansioso, por que você quer que sua criança aprenda logo, qual é a sua dificuldade, como foi sua experiência escolar. Depois de soltar, se puder, escreve, elabora. Faça um compromisso com os adultos responsáveis por essa criança, como vocês se comprometem a fortalecer a segurança e baixar a ansiedade da sua criança. Ok? E como que você vai lidar com a sua ansiedade? Se é escrevendo, se é lendo um livro, uma música, você pode substituir, agora Bela Gil, né? Você pode substituir a tua ansiedade por outra coisa, pela criança que sua criança vai se alfabetizar. Se você se alfabetizou, seu companheiro ou companheira, se pessoas da sua família se alfabetizaram, sua criança também vai se alfabetizar. Esse caminho é possível. Falei aqui com o Kowalski, sem participações, Kowalski. Então, é a primeira crença que o adulto... Ó, o Kowalski, ele quer participar, gente, não tem jeito. Então, a primeira crença que os adultos precisam trabalhar, o primeiro cenário é esse. Sim, ter clareza, há um desafio, a criança está tendo uma dificuldade de aprendizado, mas é totalmente possível que ela se alfabetize. Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas é possível. Só dos adultos virarem essa chave, o ambiente começa a mudar e o alfabetizar começa a se tornar mais possível e mais leve, ok? 2, dica número 2, que é uma dica assim, que eu acho que o pessoal tá cansado, mas que não é efetiva na prática, porque se efetivasse com frequência ia ver o poder dela e a transformação. A dica número 2 é leia para sua criança, e se ela está com dificuldade, leia com frequência e intensidade, de preferência todos os dias. Os números são estatísticos. As famílias que leem para suas crianças, que têm esse hábito de leitura em casa, a alfabetização é outro processo, é mais fácil, a criança tem mais interesse, tem mais engajamento, porque a gente aprende muito mais pelo exemplo, a gente tem muito mais interesses pelo ambiente, se ele é um ambiente leitor. Então, se você não tem esse costume de ler, não tem essa prática, mas você quer o melhor para sua criança, você começa a desenvolver esse hábito. Lê uma página por dia, lê um mini livro por dia. Não tenho tempo, reveza com a pessoa responsável, um dia um lê, outro dia outro lê, convida outros parentes para ler para essa criança. Hoje, querendo ou não, todo mundo tem tempo, não tô falando para não acessar redes sociais, mas diminui 5 minutos da rede social, dá tempo de ler um livro, ok? E depois
vai ver que é prazeroso, que tem descoberta, a criança começa a observar as letras, a criança enrolou, a querer contar a história para os adultos, cria uma fonte de conexão, de afetividade e aumenta o interesse daquela criança pelo mundo letrado, pelo interesse de ler, aprender e escrever, ok? Então, essa foi a dica número 2. Dica número 3, deixa o processo mais lúdico, mais leve, mais divertido. Como que a gente faz isso? Dizem que a gente aprende pela dor e pelo amor. Também já é comprovado cientificamente que quando é por mais afetividade positiva, mais afeto, disponibilidade, olhar no olhar, toque, proximidade, a criança sente segurança no ambiente que ela tá, nos adultos que ela tá, seja na escola, seja em casa, ela vai aprender melhor. Estatisticamente, crianças de uma escola com uma autorregulação melhor do que escolas com ambientes mais turvos, o desempenho é outro. Então, como nós queremos o melhor para nossas crianças, nós estamos aqui vendo esse vídeo porque estamos dispostos a proporcionar o melhor para nossas crianças, a gente vai exercitar e deixar um ambiente mais leve. Então, ao invés de ficar, você tem que aprender, você tem que fazer lição, a gente vai substituir essas frases por frases, você consegue aprender, é possível aprender, eu vou te ajudar, eu estou aqui com você, e vai trazer mais jogos. Um grande sacada para deixar o processo mais lúdico e divertido são jogos educativos. A gente aprende mais fácil por jogos educativos, por essa linha dinâmica, ativa e direta, do que ficar numa repetição infinita. A repetição é importante, ela é um elemento do processo educativo de aprendizagem, mas uma repetição com jogos é mais atrativo, é mais atraente do que aqueles velhos mecanismos de educação que a gente aprendeu, a gente sobreviveu. Mas hoje a geração tá mais dinâmica, as crianças nos pedem isso e outra, por que a gente não vai fazer se é comprovado que funciona? Então o convite é treinar a mudar esse posicionamento e deixar esse ambiente mais lúdico. Outra dica para deixar também mais leve, mais divertido, é rimas, trava-línguas, adivinhas. A criança precisa começar a despertar o interesse por ampliar o interesse por escrever, por ler, porque tem que fazer sentido para ela. E eu repito, quanto mais divertido, mais gostoso fica. Então, lê uma rima para ela por dia, um trava-língua, tem vários na internet, eu também publico aqui. Começa a envolver, ou trabalha com um trava-língua por semana, com uma cantiga, lembra das músicas que você gostava. Isso faz muita diferença, né? A criança quer pesquisar mais, quer contar para adulto, quer se envolver, o processo se torna mais vivo e não aquilo, ai que saco, tem que ler esse texto, ai tem que fazer isso. As coisas têm que ser atrativas, tá bom? Claro que vai lidar com a frustração também, claro que a hora tem que fazer tarefa, mas se a gente deixar esse entorno mais atrativo, começa vendo um trava-língua, depois vai pra tarefa de casa, a coisa já começa a ficar mais divertida. A gente começa a programar o cérebro daquela criança, que, poxa, aquilo é um momento divertido. Eu começo com um trava-língua super legal, tenho uma interação super legal com a minha família, depois faço a tarefa, depois se fizer um fechamento divertido também, é muito interessante. E a gente não tá falando nada sobre 2 horas por dia, faça isso em pouco tempo, poucos minutos, começa a dar resultado. A outra dica que eu quero, então a gente já falou, né? Algumas coisas muito importantes, que é sobre a ansiedade dos adultos, ler para as crianças, os jogos e as rimas. E a quinta dica é a gente abrir mão do tempo, que tem a ver um pouco com a ansiedade também. Quando a gente quer que a nossa criança se alfabetize em 3 meses, em 2 meses, e a alfabetização é um processo. Ela tem os 3 primeiros anos do ensino fundamental para aprender a ler, concretizar esse conhecimento, consolidar, e a gente quer que ela faça isso em 3 meses, a gente está ferindo o tempo de maturação do cérebro, do cognitivo da criança. Então a gente tem que abrir mão e começar a incentivar assim, estimular da forma certa, com qualidade, sem excesso, mas a gente precisa abrir mão. Quando a gente abre mão do tempo, eu vou alfabetizar minha criança em 2 meses, e a gente começa a ler mais para ela, a gente começa a jogar mais com ela, a gente começa ser mais parceira da escola, as coisas começam a fluir. Aí é possível que em 3 meses ela aprenda, mas a gente precisa exercitar. Abra esse cronômetro, nosso, o outro já aprendeu, o meu não. A gente fica na competição. Vamos sair do cenário da competição, vamos sair do cenário ideal que ela aprenda até os 8 anos, ok. Mas abre mão disso e olha para o momento presente. Foca no momento presente, semana a semana, e você vai ver a criança se desenvolvendo
indo mais além, ok? Essas são as dicas. No próximo encontro vou trazer mais, que tem mais elementos. São fáceis de aplicar, programa no seu dia a dia, que o resultado vem. Até o próximo encontro.